internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Evans e hoje, olha quem tá aqui de novo para conversar com a gente. Tudo bom? Tudo jóia? A doutora Estela Herman, nutricionista e chefe de cozinha, né? Isso mesmo. E hoje o assunto é sensacional, né? É o que eu gosto, né, de fazer, então eu curto muito reeducação alimentar. Então eu gosto de ensinar o paciente a se alimentar de uma maneira equilibrada. E lembrando que, como eu fiz pós em gastronomia, então eu uno a nutrição à gastronomia, fazendo o sabor saudável. Então a alimentação equilibrada pode ser saborosa também, além de ser nutritiva, que é o mais importante para a nossa saúde. E assim, né, Rê, você sabe que eu tô cuidando da sua irmã. Ela já está modificando. A gente percebe nitidamente. Isso. Fico muito feliz. E muito legal, porque tira aquele estigma de que dieta é sempre ruim, né? Sempre chato de fazer, é sempre restritiva e que você tem que inserir coisas que você não gosta. Muda totalmente essa visão da dieta. Muda sim. E o mais legal é assim, quando o nutricionista tem um acompanhamento próximo, em que o nutricionista acompanha o paciente semana após semana ou a cada 15 dias, quando não é muito distante, o paciente acaba aderindo muito mais. Então, torna um hábito alimentar muito mais fácil de você realmente acompanhar. Por quê? Porque eu não posso sair da dieta, porque eu sei que tem a minha nutricionista lá, que vai pegar no meu pé, vai verificar se eu fiz realmente a dieta ou não, porque quando você come de uma maneira equilibrada, as suas medidas vão diminuindo. E o nutricionista, com a fita métrica, muito além do peso, consegue verificar se realmente você está fazendo a dieta ou não. Não tem como esconder, né? Não tem, é impossível você esconder. É aquela coisa assim, a hora da verdade. Tem uma medida que é bem no estômago, então onde a gente coloca a mão na cintura. Essa medida é batata. Se não diminui, eu falo, você não fez a minha dieta. O que aconteceu? Me conte que horas que você saiu da dieta, porque quando a gente tem uma alimentação equilibrada, o seu estômago vai reduzindo de tamanho. Então ele volta ao tamanho original. E quando você tem a reeducação alimentar, o que é a reeducação alimentar, você que está em casa assistindo? Reeducação alimentar consiste em 3 coisas importantes: tempo, quantidade e qualidade. Então, o que eu faço com a alimentação? Eu aumento a frequência das refeições, eu reduzo o volume de alimentos que a pessoa consome e eu duplico a qualidade da alimentação. Quilocaloria, que erroneamente as pessoas tendem a falar, não, porque eu consumo tantas quilocalorias. Gente, quilocaloria não determina a qualidade da alimentação. É verdade. Então eu posso prescrever para você, Rê, você precisa de 1.200 quilocalorias por dia. Aí a Rê vai lá no supermercado e vai comprar um pote de sorvete de 2 litros e vai acabar com o chocolate e vai acabar com isso. Então assim, existe vantagem em consumir X quilocalorias de uma maneira errada, uma caloria vazia? Não. Então, quilocaloria não significa que aquele alimento tem X quilocalorias, vai ter qualidade. Então, o nutricionista é o único especialista que pode elaborar uma dieta de acordo com a sua necessidade. Lembrando que somos bioquimicamente diferentes, o que é bom para você pode não ser bom para mim e pode ser bom para terceiro. Então a dieta é individualizada. Então a reeducação alimentar, o paciente vai aprender a se alimentar de uma maneira equilibrada e saborosa. E é importante assim, as pessoas às vezes têm muita pressa para emagrecer, né? Verdade. E aí querem aquelas dietas milagrosas. Que não funcionam. Então, quando a gente tem uma dieta muito restritiva e que geralmente as pessoas tiram muito carboidrato ou então fazem uma dieta extremamente rigorosa e que ela fica sempre na mesma tecla, então hoje em dia tá na moda, batata doce e frango, coma que emagreça. Gente, não é assim. Batata doce e frango é importante para quem é marombeiro, para quem tá indo para academia, para quem tá treinando. Se você começar a comer todo dia batata doce e frango em grande quantidade, se você não praticar atividade física, você vai engordar. Então, tudo tem a sua hora, tudo tem a quantidade. Você precisa, por exemplo, de
5 folhas de alface. Eu preciso de mais. Por quê? Porque meu intestino não funciona. Então eu vou prescrever um pouquinho mais para tal pessoa e um pouquinho menos para tal pessoa. Então, dependendo dos exames, que também o nutricionista consegue verificar se está triglicérides, colesterol, se tem glicemia elevada, se a sua insulina está elevada, se a sua serotonina, cortisol, que são alguns hormônios, então a gente consegue ir prescrevendo a dieta de maneira diferente. Mas assim, a pressa que você tem em emagrecer deve ser realmente assim, você não deve ter pressa, porque você não engordou da noite para o dia. É verdade, você levou um período para fazer isso. Exatamente, você veio comendo errado, você veio se largando, você veio se abandonando. Eu gosto muito desse exemplo que eu tenho 3 filhos, eu tenho João, Francisco e Guilherme, um de 7, 6 e 2, então ainda tenho enteada, então a minha vida é bem complexa. Quando a gente se torna mãe, a gente abre mão de tudo aquilo que é pra gente. E quando você, mesmo que você que não é mãe, você que é casada, quando você casa com uma pessoa, você também abre mão do que é seu para você se dedicar ao marido. Então, quando você é mulher, você sempre vai se doar 100%. Então, acaba que a gente vai se deixando, a gente vai se esquecendo, a gente vai determinando que todo período da sua vida você precisa dedicar àquele que você ama. E quem é que se dedica a você? Quem é que vai fazer a sua alimentação saudável? Mas o seu filho, na hora da lancheira, tá levando um lanchinho ok. O seu marido tem sempre aquele almoço perfeito, com aquela comidinha que ele gosta. E você? Tá aí, horas a fio em jejum, tá aí fazendo dieta maluca de revista, acessando blogueira que não entende de dieta. Se a blogueira é nutricionista, tudo bem, perfeito. Agora, se é uma pessoa que simplesmente não entende de dieta, por que seguir uma pessoa que não tem conhecimento? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente abre mão de se cuidar, as consequências vêm. E quando a gente é criança, pelo menos a nossa infância, que a gente mais ou menos tem a mesma idade, a gente brincava, a gente corria, a gente fazia N atividades e conforme o tempo foi passando, o gasto energético total do nosso dia foi diminuindo. Então você vai crescendo, você vai realmente se dedicando ao trabalho, você vai se dedicando a tudo e você vai se esquecendo. E aí você também não pratica atividade física, porque praticar atividade física demora, vai ocupar seu tempo. Gente, atividade física é fundamental à saúde. Seu corpo precisa gastar energia. Hoje em dia, há cadeira em que você fica muitas horas sentado, seja na frente do seu computador ou teclando, ou enfim, você está ali um tempo ocioso no sentido de não tem gasto energético fazendo aquilo. Então, o seu corpo vai precisar de menos quilocalorias na ingesta diária. Então, para que isso não aconteça, a atividade física é essencial. Então, eu não tenho tempo. Crie o seu tempo. Se programe Se para programe, isso, né? Exatamente. Faça uma questão agenda. de prioridade, É né? questão de prioridade. Se você não estiver bem, como é que você pode cuidar daquele que você ama? É verdade. Então, é aquela volta. É importante você olhar para você, pensar, gente, eu tinha tanto, eu vestia 36, 38 de calça jeans, hoje eu tô no 40 e pouco. Nossa, olha só como é que meu rosto tá, eu preciso fazer maquiagem aqui, eu preciso editar a foto para parecer magra. Não faça isso. Mude a sua vida, volte a se amar, volte a se cuidar. Pequenas atitudes, pequenas mudanças no seu dia a dia farão uma diferença, assim, extraordinária. Então, lógico que é importante a determinação, a vontade, tem que partir do indivíduo querer mudar. Então, se você de fato quer mudar a sua vida, se você de fato não está contente com o seu corpo, se o corpo que você tem hoje não é você, mude. Realmente começa a colocar na ponta do lápis aquilo que você come e faz uma observação. Gente, será que tem tantos alimentos saudáveis aqui? Será que eu estou consumindo fruta? Será que eu estou consumindo a quantidade certa de energia para o meu dia a dia? Será que eu preciso daquele docinho? Eu preciso mesmo comer bolo toda tarde? Não, gente, bolo é para festa de aniversário. Sobremesa. Outra coisa que as pessoas têm o hábito e que não é saudável.
A sobremesa é um complemento da alimentação, mas só que a refeição em si, o almoço e o jantar, já são grandes, já são refeições grandes, em que você já vai ter uma quantidade, um volume de alimento maior no seu estômago. Aí você ainda come a sobremesa, então o seu estômago vai dilatar mais. Isso não é interessante. Por quê? Porque cada vez o seu estômago vai precisar de maior quantidade de alimento para ficar saciado. E conforme o tempo vai passando, você precisa comer mais. E você nem se dá conta. Então, refeição, hidratação tem que ser também separado, além da água, que aí às vezes a pessoa, não, eu quero uma Coca Diet, ou então eu quero uma água com gás. Gente, água com gás e Coca Diet está quase ali. Então, quando você ingere líquido junto à refeição, você cria o quê? Aquele alimento, um volume muito maior, e o seu estômago vai ficar cada vez aumentado. Por isso que a gente tem as cirurgias bariátricas, porque o estômago tem uma capacidade de aumentar muitas vezes. E isso não é saudável, isso não te faz bem. Você vai ficar com aquele estômago alto, ao invés de ter a mama e aí aqui baixinho, não, você vai ter aquele estômago que parece uma segunda mama, uma terceira mama, enfim. Então não é interessante. Então quando a gente tem a alimentação equilibrada, a gente come mais vezes ao longo do dia. Então, por exemplo, café da manhã, um lanche da manhã, outro lanche da manhã, se você almoça um pouco mais tarde, o almoço, lanche da tarde 1, lanche da tarde 2, se o seu jantar é tarde da noite, então mais um lanchinho e depois o jantar e uma ceia. Então a cada 2 horas, então, o seu cérebro precisa de energia. E essa energia vem da onde? Do carboidrato. Então, quando o seu cérebro não tem energia, ele busca energia de uma nova fonte. Ele vai no glicogênio hepático, que é utilizado rapidamente. A partir do momento que o seu corpo já está lá, horas a fio em jejum, porque eu estou fazendo dieta, gente, eu vi que eu tenho que ficar 24 horas em jejum, 16 horas em jejum. O que vai acontecer? O seu corpo vai depledar massa magra. Então, você que faz o café da manhã e depois só vai para o almoço, ou então você que não toma café da manhã, porque você não tem tempo, claro. Lógico, né? Então eu só almoço e vou pro jantar. Quando você ficar muitas horas, acima de 3 horas e meia em jejum, seu corpo busca massa magra. Então você começa a ficar flácido e isso tem algumas consequências. Você pode sentir dores de cabeça, enxaqueca, sonolência, irritabilidade. O dano é muito maior. Muito maior, sensação de mal-estar. Gente, mulherada, a celulite, porque a gordura ela é intrínseca ao músculo. Se eu tenho uma perda de massa magra, a gordura vai ficar mais aparente. Então, quando você tem essa depredação muscular constante, você vai chapar de celulite. A sua perna vai ficar horrorosa e a sua bunda também. E a sua barriga, porque aí vem tudo, né? Aí é braço, é tudo. É o conjunto. Então, é o conjunto. Então, não vale a pena ter uma alimentação tão restritiva. Fazer jejum, eu não concordo com essa prática que muitas pessoas estão colocando hoje como ser saudável e tal. Então, assim, a alimentação equilibrada consiste em várias vezes ao longo do dia você fazer refeições pequenas. Óbvio que o nutricionista é a melhor pessoa para prescrever uma dieta específica para você, individualizada, respeitando aqueles alimentos que você gosta de comer, respeitando religião. Então tem determinadas religiões que não pode tal alimento, então você tem o hábito de consumir tal coisa. Então o nutricionista tem que levar em conta isso. Além disso, o dia que você treina, o dia que você não treina, quando é final de semana, você dorme um pouquinho mais tarde. Então você tem um hábito alimentar diferente naquele dia que você tem um gasto energético maior, ou então o dia que você dorme mais, que você vai ficar mais tranquilo. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente vê às vezes essas dietas de revista, você vai comer isso, aquilo em tal horário. Sim. Mas não tá dentro da sua rotina, né? O importante é você poder trazer a dieta para sua rotina, como ela funciona no dia a dia. Exatamente. Porque senão o sacrifício vai ser em dobro. Você tem que remontar a sua rotina. A sua vida, exatamente, em prol de uma dieta. Não isso eu achei muito legal, muito sensacional. E é interessante porque você começa a ver que quando a pessoa melhora o seu hábito alimentar, a felicidade começa a tomar conta, a energia que vem do alimento é primordial à vida. Então, quando a gente abastece um carro, você vai no posto e você quer um bom combustível.
O seu corpo precisa de um bom combustível, então quando você investe na alimentação equilibrada, na alimentação saudável, no slow food, ou seja, aquela volta a cozinhar em casa, preparar refeições saudáveis em casa, você realmente está investindo em qualidade de vida. Então, quando você planta bem, você colhe bem. Quando você realmente investe na sua alimentação, a saúde vem amanhã e vem depois e vem mais para frente. Quando você faz uma alimentação equilibrada, você está nutrindo a sua célula de maneira equilibrada. Quando você bebe água ao longo do dia, distribuído, ou seja, constantemente entre as refeições você está ingerindo um copinho de água, essa hidratação está hidratando a sua célula, então o seu corpo está tendo o equilíbrio que ele precisa. E naturalmente, se você precisa emagrecer, o nutricionista vai fazer uma dieta forçando com que o seu corpo entenda que ele tem estímulo constante, na quantidade certa, com energia suficiente e com qualidade. E aí o seu corpo começa a emagrecer de uma maneira natural e saudável. Por que natural e saudável? Porque você vai reduzir o quê? Massa magra? Não! A dieta equilibrada é aquela que você realmente diminui gordura corporal e mantém a sua massa magra ou até aumenta a sua massa magra. E eu tenho no consultório um exame chamado exame de bioimpedância, que é uma balança em que você sobe, você tem que estar 3-4 horas em jejum, de água, de alimento, e você não pode ter praticado atividade física no dia. Quando você sobe, você segura em 2 hastes e passa uma corrente pelo corpo que vai calcular por quadrante massa magra, massa gorda, estrutura óssea, a taxa de metabolismo basal, a quantidade de gordura corporal. Então, nesse exame você consegue ter a noção certa de quanto que você tem de músculo, de água, de gordura e estrutura óssea. Então, é um exame que vem complementar aquilo que a gente já imagina, porque o nutricionista, mesmo aquele que não tem essa balança, já consegue verificar, não precisa pegar a dobra e no nutricionista, eu tenho um adipômetro, vou sentir dor. Gente, gordura dói, gordura é inflamação. Se você pega a pessoa que está inflamada, ela vai sentir dor. E também a pessoa que está inflamada vai sentir dor. Qual é o prazer que ele vai ter em praticar uma atividade física de esforço, em que a pessoa vai realmente ali estar correndo, ou vai para esteira, ou vai para bicicleta? Tá errado. A pessoa que está fora do peso tem que fazer uma atividade física anaeróbica, que é a musculação, que é o pilates que você faz também. Então, assim, a gente tem algumas atividades que são anaeróbicas, em que o seu corpo vai gastar 48 horas pós-treino. Muito melhor para quem está acima do peso fazer uma musculação, um pilates, uma ginástica funcional, um crossfit. Então, isso é melhor do que um treino de corrida, uma caminhada, uma bicicleta, óbvio que sempre acompanhado por um educador físico, que é o único que pode realmente preparar um treino para essa pessoa, também individualizado, respeitando se tem problema na coluna, respeitando isso ou aquilo. Então, assim, a gente precisa ter esse conjunto que a gente já até falou num outro programa, que você pode assistir, mas a alimentação equilibrada traz energia para sua vida, traz alegria para o seu corpo, você vai ficar bem. Então, você vai realmente entrar em equilíbrio e o seu corpo vai começar a emagrecer e vai começar a ter saúde de uma maneira geral. E isso vai te deixar, assim, realmente completa, né? Porque quando você realmente se alimenta de uma maneira equilibrada, você sente os benefícios, você vivencia isso. Tem prazer maior do mundo do que você vestir uma calça jeans ou então você vestir uma roupa e a roupa tá larga? Para quem está acima do peso, isso assim é uma vitória, é uma conquista que eu sou muito alegre, muito contente por fazer parte de muitas conquistas das minhas pacientes. Quando a paciente vem toda semana ou a cada 15 dias e que eu verifico que ela emagreceu de fato, a conquista dela, nossa, é aquele alívio da alma, você fala, eu nasci para fazer isso, que bom que eu tô ajudando. Então eu fico muito contente porque eu sei que aquela pessoa está conquistando aquilo que ela algum dia deixou de ter. Então ela deixou de ter qualidade de vida, ela deixou de se gostar, ela deixou de se cuidar. Então quando você faz alimentação equilibrada, você realmente está investindo na sua saúde, você está voltando a se gostar, você está voltando a se amar. Então isso é importante, cuide-se, ame-se.
Seja você aquilo que você sempre sonhou. Não deixe que os momentos, que dificuldades todos nós temos. No dia a dia, né? Todo mundo tem uma desculpa para não começar. Não seja você mais uma pessoa. Faça a diferença. Realmente comece a se cuidar, comece a se amar. Lembre-se que tudo que você realmente deseja de coração e que você coloque em prática, e cada refeição que você faz bem feita, no final da semana, no final de um mês, suas medidas diminuirão, seu peso diminuirá, você vai ficar mais feliz e você vai realmente se gostar e você vai ficar cada vez mais contente e com a certeza de que, poxa vida, você venceu. Porque o alimento, quando a pessoa engorda, acaba sendo às vezes compulsivo, uma resposta para algum problema emocional. Tem outros fatores, desconta na alimentação. E alimento é uma coisa tão prazerosa. E quem sou eu para tirar ou colocar? Então eu gosto sempre de respeitar aquilo que o paciente gosta. A gente precisa do alimento, mas é válido lembrar que você precisa de um bom alimento, do melhor alimento para a sua saúde. Festa, todo mundo pode ir, todo mundo pode comer bolo. Meus pacientes vão à festa de aniversário, deixe comer uma fatia de bolo, uns 5 docinhos. O problema é ter isso todos os dias. O problema é ter pizza todo final de semana. Gente, pizza uma vez por mês, ok, por que não? Mas não todo final de semana. Então a gente precisa priorizar aqueles alimentos saudáveis, aqueles alimentos que realmente te trarão nutrientes para sua saúde, para sua célula ficar em ordem. Muito legal conversar com você novamente, obrigada, doutora. Muito obrigada pela presença. Você, meninos aí que estão assistindo do sermulher.net, curte, compartilhe e deixa aí seu comentário. Pode sugerir temas que a gente pode gravar nos próximos, né, doutora? Perguntas, o que for. Nossa, legal. Vou ficar muito feliz em voltar aqui. Que joia. Muito obrigada. Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigada.